Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes com vocês. Vamos dar início agora ao nosso estudo de mercado. Hoje vamos bater um papo sobre o indicador MACD, né, bastante famoso aí entre analistas técnicos, e como utilizar a seu favor. Para quem gosta de ampliar o repertório em suas análises, o MACD é um excelente indicador para incluir. Se o áudio e o vídeo estiver ok, eu vou dar continuidade, tá? Eu peço que vocês sinalizem para mim. Boa tarde, Norton, José Ribeiro, Jonathan Magno, boa tarde, LP, Will, Nivaldo. Áudio e vídeo ok, obrigado Marcelo. Ok, áudio, obrigado Godoy. Beleza. Pessoal já respondendo aí no chat. Obrigado, stop, áudio e vídeo ok. Perfeito. Deixa eu abrir aqui o meu slide para acompanhamento. Beleza, o MACD, pessoal. Obrigado, Márcio CWB ganhador. Obrigado, Chaves, Guest, Fritz. Beleza, o MACD é um indicador bastante popular, tá? Ele é baseado em métodos estatísticos, ou seja, de probabilidade, desenvolvido aí por Gerald Appel na década de 1960, né? E ele tem um princípio de cálculo bastante semelhante ao cálculo de médias móveis, né? A gente vai passar por isso daqui a pouquinho. Eu coloquei aqui na tela para vocês um gráfico para situar vocês como que o MACD é representado na tela, no gráfico de preços, né? Então, primeiramente, deixa eu dar um zoom aqui no meu exemplo para vocês. Nós temos aí três indicadores principais: a linha de MACD, a linha de sinal e o histograma, né? O MACD sempre pode ser visualizado por essas três características, essas três formações gráficas, né? As linhas MACD e linha de sinal, obviamente, como o nome já diz, são em formato de linha. O histograma é em formato de barras, né? Um gráfico de barras, tá? A linha MACD, pessoal, é a linha vermelha aí nesse gráfico que está na tela para vocês, né? Essa linha vermelha é formada pela diferença entre duas médias móveis exponenciais, tá? Uma média móvel é mais de longo prazo, com um período maior, e a outra média móvel é mais de curto prazo ou mais rápida, né, com um menor número de períodos, né? O cálculo dessas médias móveis é o mesmo cálculo das médias móveis que a gente tem para os preços, né? Então, a linha MACD é gerada subtraindo o valor obtido de uma média móvel de 26 períodos ao valor obtido de uma média móvel exponencial de 12 períodos, né? Esses são os períodos padrões que a gente utiliza, tá? Você pode modificar esses valores, mas em geral não vai ficar muito distante disso, né? Uma média móvel é de 12 períodos e a outra é de 26 períodos, tá? Então, o cálculo, vou ampliar aqui para vocês, o cálculo é dessa forma. A linha de MACD é uma média móvel exponencial de um período menor, 12 períodos, ou seja, a média móvel rápida, menos a média móvel lenta, né, que é de um período maior, nesse caso de 26 períodos.
Então, nesse caso, você consegue achar o valor da linha de MACD, que é a linha vermelha no gráfico que eu passei para vocês. E os valores utilizados para esses cálculos são, obviamente, o valor mais importante do período, que é o preço de fechamento do período. Né? E aí, ele é construído na forma da linha vermelha no gráfico. Tá? Então, essa linha vai oscilando para cima e para baixo. Né? Então, um MACD maior que zero, ou seja, qual que é o significado de um MACD positivo, pessoal? É um MACD que representa que o resultado da média móvel rápida é maior que a média móvel lenta, ou seja, a média móvel de período mais curto, a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo. Né? E isso representa que as expectativas mais recentes para os preços são de alta, né? São mais favoráveis na direção altista. Né? Então, a linha MACD acima de zero significa uma convicção maior, uma tendência maior, mais favorável para altas. Né? E um valor de MACD negativo abaixo de zero significa que a média móvel rápida é menor do que a média móvel lenta. Né? Isso significa que a expectativa do mercado é mais favorável para a baixa do que as outras, né? Do que as expectativas dos outros preços, dos outros períodos. E aí, quando o MACD é igual a zero, então representa uma região de preços em que há um equilíbrio entre a oferta e a demanda, ou seja, entre os compradores e vendedores. E aí, nesse sentido, essa relação entre a linha MACD e a linha de ponto zero, a linha de equilíbrio, permite um estudo de convergência e divergência de médias móveis, né, que pode ser utilizado como um indicador estatístico da tendência de um certo ativo. Linha de sinal, pessoal. A linha de sinal, na verdade, é formado por uma média móvel exponencial de 9 períodos. Perceba que é um período menor do que o período mais curto do MACD, do que a média móvel mais curta do MACD. A média móvel, nesse caso, mais curta do MACD é a de 12 períodos, que é a média móvel mais rápida. E a linha de sinal utiliza 9 períodos. E aí a gente consegue identificar os sinais de compra e venda e também os sinais de sobrecompra e sobrevenda. Vou colocar aqui em negrito. Pessoal, os sinais de compra e venda, eles são gerados quando a linha MACD cruza para cima ou para baixo a linha de sinal. Tá? Então, a linha de MACD cruzando a linha de sinal para cima significa ponto de compra. Né? E a linha de MACD cruzando para baixo representa uma sinalização de venda. Tá? Então, voltando para a nossa imagem no gráfico, perceba que quando a linha vermelha está cruzando para cima, deu-se início nos preços do ativo, no gráfico de preços, a uma tendência de alta. E quando cruzou para baixo, pessoal, deu-se início a uma movimentação de baixa nos preços. Tá? Então, cruzamento da linha de MACD em relação à linha de sinal é um excelente ponto de compra ou venda, dependendo se o cruzamento foi para cima ou para baixo. Esse é um primeiro ponto, uma primeira característica que pode ser utilizada nas análises para abertura de posição e fechamento de posição. Né?
Aí a gente consegue ter um outro tipo de leitura também, né? A leitura de sobrecompra e sobrevenda. Deixa eu descer um pouco aqui. Sinais de sobrecompra e sobrevenda. Vamos lá. Um sinal de sobrecompra, ele é gerado quando as linhas se encontrarem muito acima de zero, indicando o momento ideal para vender o ativo, né? Então, quando ambas as linhas, tanto a de MACD quanto a linha de sinal, estiverem muito acima de zero, geralmente a gente pode ver que o preço do ativo está bastante sobrecomprado, né? E o sinal de sobrevenda é o contrário, quando ambas as linhas estão muito abaixo de zero, né? Esse é o sinal de sobrevenda. Então esse é o momento ideal para avaliar uma compra quando tiver bastante sobrevendido, né? E aí agora a gente vê que temos um terceiro viés aqui na leitura desse indicador. Temos uma representação em barras para o MACD, que é o chamado de histograma. Olha só como essas barras pretas podem ser representadas no gráfico. Pessoal, via de regra, o histograma ele nada mais é do que a distância entre uma linha de MACD e uma linha de sinal. Quando existe uma distância muito grande, a barra é maior, a barra preta é maior, porque a diferença entre a linha de MACD e a linha de sinal é maior, né? E quando essa barra é positiva, significa que a linha vermelha está acima da linha azul, ou seja, a linha de MACD está acima da linha de sinal. É o momento em que você estaria comprado, né? Em que estaria em uma tendência de alta. E o contrário também procede, né? Quando as barras estiverem apontadas para baixo, abaixo de zero, isso significa que a linha de MACD está abaixo da linha de sinal. No nosso gráfico aqui, a linha vermelha está abaixo da linha azul. Então, a gente consegue ver só pelo histograma qual é o momento de cruzamento das linhas. Quando o histograma estava positivo e passa a virar negativo, nesse caso, a gente vê um momento de compra, né? E quando o histograma passa do positivo para o negativo, seria o equivalente ao cruzamento para baixo e é o sinal de venda. O pessoal está falando aqui. O Guest falou aqui, estranho, no meu gráfico o MACD está com a mesma configuração, portanto a linha azul aponta para cima, é indício de compra, e o que eu falei é o contrário. Na verdade, você deve estar confundindo as cores, talvez a sua configuração de cores esteja diferente, você consegue modificar aí e colocar de forma que a linha de MACD seja vermelha e a linha de sinal seja azul. O importante é saber que a linha de sinal é uma média móvel de alguns períodos da linha de MACD, ou seja, ela pega mais períodos do que o MACD. O MACD representaria um único período de MACD, claro, né? E a linha de sinal é uma média móvel de vários exponencial de alguns períodos da MACD. Portanto, a linha de sinal sempre é a linha mais lenta. E o cruzamento da linha rápida para cima da linha lenta é que dá ponto de compra. Então, nesse caso, a linha de MACD cruzando para cima é que é ponto de compra, e a linha MACD cruzando para baixo seria um sinal de venda. Então, muita atenção na maneira como é calculada cada linha, de forma que as cores não venham te confundir, tá? Você consegue modificar a cor de cada linha nas configurações, clicando 2 vezes na linha. Eu vou ensinar como vocês fazem a configuração no gráfico de vocês aqui na nossa plataforma do Toro Radar, como adicionar esse MACD, esse indicador.
Pessoal, como é calculado o histograma, né, o gráfico de barras? Como eu tinha falado para vocês, nada mais é do que a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que é uma média móvel de 9 períodos da MACD. Né? Se essa diferença for positiva, o que significa? Significa que a linha de MACD, o valor do MACD está acima da média móvel de 9 períodos do MACD, ou seja, da linha de sinal. Então o cruzamento está para cima, existe uma tendência altista. Né? O contrário também vale. Se for negativo, a tendência é mais baixista. Beleza. E aí, nesse caso, por último aqui, a gente vê uma leitura da divergência entre o MACD e a cotação de preços. Tá? Então, algumas divergências na direção entre a linha de MACD e a linha dos preços da cotação podem indicar uma possível reversão de tendência. Ou seja, então vamos lá, uma divergência de baixa. Suponhamos que a linha de MACD esteja bem acima de zero e esteja iniciando um movimento de queda e, ao mesmo tempo, a linha de preços mantém uma tendência de alta. Né? Então, a gente vê uma divergência aí. Se a linha de preço continua na tendência de alta, mas a linha MACD está acima de zero, mas começa a apontar para baixo, começa a realizar um movimento de baixa, esse pode ser um sinal do início da tendência de baixa. Né? Isso se chama divergência de baixa. A divergência é observada pelo MACD e ele pode servir como uma antecipação do que os preços ainda não fizeram, mas podem vir a fazer. Ou seja, os preços continuam numa tendência de alta, mas o MACD já antecipou um início de uma movimentação de baixa. E aí temos também a divergência de alta. Né? Vamos supor que a linha de MACD esteja bem abaixo de zero, ou seja, bastante sobrevendido, o que sinalizaria uma movimentação baixista, e começa a fazer um movimento de subida. E, ao mesmo tempo, a linha de preços, o gráfico de candles de preços, os topos e fundos descendentes, continuam sinalizando uma tendência de baixa. Esse pode ser um sinal de um início de uma tendência de alta. Tá? Isso se chama divergência de alta. Né? Então, são essas as principais leituras do MACD, e agora eu vou abrir no gráfico para vocês e ensinar para vocês como inserir esse indicador na nossa plataforma. Vou pegar aqui o gráfico aqui de Petrobras, gráfico diário. Petrobras bastante lateralizada aqui. Eu vou clicar aqui em mais indicador, né? Na tarja cinza aqui do lado do box onde você escolhe a periodicidade do gráfico, tem aqui mais indicador, você clica nele, digita aqui na lupa aqui, ó, buscar MACD, você vai clicar em MACD, adicionou aqui, ó, beleza. Clica duas vezes e a gente configura os períodos. Tá? A linha de sinal, pessoal, é a média móvel exponencial de 9 períodos do MACD. Certo? O período curto, ou seja, a média móvel curta, é de 12 períodos, que a gente tinha falado para vocês, que a gente utiliza. E a média móvel lenta é a de 26 períodos. E o tipo de movimento é exponencial. A gente coloca todas as três linhas, a de sinal, a curta e a lenta, com a espessura 1. Né? Salvar alterações. Beleza. Eu vou colocar parecido com a cor das médias móveis. Tá? A curta eu vou colocar como verde e a lenta como vermelha. Então, onde está rosa fica verde e onde está bege fica vermelho. E o gráfico de barras eu vou colocar de azul.
Beleza, vou ampliar aqui para vocês. Para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu apagar os outros indicadores. Deixar bem mais visível aqui para vocês. Olha só como fica bacana aqui o MACD e o histograma todos em um mesmo gráfico, em uma mesma janela. Tá? Como que a gente leria, como que a gente interpretaria esse gráfico? Olha só, estamos no gráfico diário e vemos um cruzamento para baixo da linha rápida em relação à linha lenta. Que esse cruzamento se concretizou no dia 31 de outubro de 2016, o que a gente veria, interpretaria como o início de uma tendência de baixa. Tá? E realmente os preços realizaram a baixa. Perceba que o cruzamento para baixo das linhas coincide com o cruzamento para baixo do histograma no gráfico de barras azul, de cor azul escuro. Então dá para ver o cruzamento nos dois gráficos. Tá? Sempre vai coincidir, tá, pessoal? Porque o gráfico de barras em azul escuro aqui na tela para vocês, nada mais é do que a distância entre a linha verde e a linha vermelha. Se a linha verde estiver acima da vermelha, a barra está para cima. Se a linha verde estiver abaixo da vermelha, a barra azul estará para baixo. Quanto maior for a distância entre as duas linhas, maior será o tamanho das barras. Então a gente consegue ver o cruzamento em ambos os gráficos. E aí, a gente vê um novo cruzamento para cima em 1 de dezembro de 2016. Na verdade, a gente poderia falar em um falso rompimento, né? Porque pouco tempo depois, menos de 2 semanas depois, voltou a cruzar para baixo, cruzou para cima. E aí, em momentos em que o ativo está bastante lateralizado e congestionado, como o caso de Petrobras, os rompimentos costumam apontar sinais falsos. Vamos ver outro ativo, Vale 5. Vale 5 já fica mais interessante aqui. Cruzamento consistente para baixo, olha só. No dia 8 de agosto, de dezembro de 2016, cruzou para baixo e o preço também iniciou uma forte queda. Tá? Isso veio em consistência, em coerência com a sinalização do MACD. E lá no dia 4 e 5 de janeiro de 2017 cruzou para cima e realmente Vale 5 realizou uma forte movimentação de alta. Veio a cruzar para baixo de novo só lá em 2 de fevereiro, mas foi um falso cruzamento e veio oscilando e lateralizando. Vamos olhar Itaú, ITUB4. Olha só, pessoal. Lá atrás, dia 9 de novembro de 2016, o MACD cruzou para baixo. Sinalizaria o quê? O início de uma tendência de queda. Tá? Daria para vender, abrir uma posição de venda aqui para quem opera usando esse indicador. E realmente, apesar de um bom tempo, né, algumas semanas lateralizado, Itaú persistiu em buscar uma movimentação baixista. Né? E só lá em 23 de dezembro que o MACD cruzou as médias para cima, sinalizando uma reversão do movimento, e aí logo depois veio a cruzar as médias móveis no gráfico de preços. Então, o cruzamento do MACD antecipou o cruzamento das médias móveis no gráfico de preços, lá em cima. Então, quem opera cruzamento aqui venderia e compraria de novo, venderia terminando a operação de venda e compraria abrindo uma posição de compra. E realmente Itaú, olha só a movimentação altista que Itaú fez. Ameaçou cruzar para baixo aqui no dia 2 de fevereiro, mas ficou muito sobreposto, lateralizado e voltou a recuperar no campo positivo. E só dia 23 de fevereiro Itaú cruzou para baixo o MACD, o que pode sinalizar um movimento baixista, tá?
No gráfico de preços, né, a gente vê uma congestão muito forte. Então o MACD pode estar antecipando que Itaú deva romper para baixo essa congestão, né. A gente aguarda que ele venha confirmar, mas por enquanto a sinalização somente pelo MACD é que há uma antecipação de uma perda de suporte e uma possível perda da média de 21, né. Evidente, pessoal, é evidente que a gente não deve confiar só em um indicador, tá? A análise técnica é um conjunto de indicadores que apontam a mesma coisa. Então a gente busca uma convergência mínima de informações de diversos indicadores. A gente está analisando hoje apenas um deles, né? Vamos dar uma olhada nas nossas operações de curto prazo via varejo, VVAR11. Quem tem dúvidas sobre a motivação da recomendação de compra, só clicar em detalhes. Olha só, teste de suporte no gráfico diário com candle de reversão. Oportunidade de compra visando o curto prazo. Olha só como via varejo testa um suporte e equivale a um teste das médias de 21. Só que o MACD está cruzando para baixo. Então a gente fica de olho, né, numa possível reversão do movimento, tá? Então a gente já fica cauteloso em relação ao nosso stop, né? Só que a média de 21 é uma média forte, é um suporte natural. Então a gente acredita ainda que esse rompimento aqui de via varejo para baixo do MACD venha a ser um rompimento falso, igual aconteceu aqui no dia para cima no dia 29 de novembro, para baixo no dia 2 de dezembro, para cima no dia 6 de dezembro, depois para baixo, quase para baixo, no dia 27 de dezembro. Então, a gente vai aguardar e monitorar a movimentação de via varejo, tá? Se não for um falso rompimento, pode ser que via varejo venha buscar a perda da média de 21 e a gente aí fica de olho para limitar as perdas se o ativo não evoluir. Vamos olhar aqui o S&P e SPH17. O gráfico foi motivado aqui pelo gráfico diário. Ele veio a testar um suporte no fechamento do gap. Uma oportunidade de compra aí no curto prazo. O MACD não cruzou para baixo. Ainda está com uma média, uma linha de MACD acima da linha de sinal. Isso representa ainda uma tendência de alta. Não vemos reversão, mas ele pode vir a buscar um cruzamento para baixo. A gente tem que ficar de olho para que isso para que tipo de informação isso venha nos dar, né? Se for um falso rompimento, a gente permanece no trade. Se ele romper para baixo e permanecer se distanciando uma linha da outra, ou seja, a linha MACD ficar mais abaixo, cada vez mais distante da linha de sinal, que é a linha vermelha, isso pode sinalizar a antecipação da perda da tendência que motivou a nossa operação de compra no curto prazo. Deixa eu ver se tem mais algum ativo interessante para a gente comentar aqui. A gente tem alguns papéis em destaque. Vamos dar uma olhadinha em TOTUS 3. TOTUS, a gente vê um rompimento interessante, porém a gente vê aqui que já está um pouco esticado e por isso o nosso stop ficaria um pouco longo, mas a gente fica de olho, né, numa possibilidade de acelerar as altas após esse rompimento. Rompimento de resistência, como a gente sabe, abre espaço para buscar novas altas. Porém, a relação de risco-retorno não ficaria interessante em abrir uma posição aqui de compra já nesse preço, fora da extremidade superior das bandas de Bollinger.
e bem distante aí da média móvel de 21. Né? O que o MACD sinaliza? Olha só como o MACD, pessoal, no dia 3 de março, antecipou o rompimento dessa resistência para TOTUS 3. Né? Olha só que interessante. Quem acompanha o MACD já poderia prever que TOTUS 3 já estaria buscando um rompimento de resistência. Tá? O MACD pode antecipar a movimentação do preço, dos preços dos ativos. Né? Então, é interessante aí já ficar de olho para uma aceleração das altas, apesar de não entrarmos, não recomendarmos, a gente acredita que haja espaço para buscar altas, tá? Então, qual momento a gente abriria uma posição de compra em TOTUS 3 após esse rompimento? Num pullback, né? A gente fica de olho. Se o MACD continuar positivo, com o histograma positivo, ou seja, as barras azuis apontadas para cima, cada vez maiores umas das outras, né? E isso sinalizando que a linha de MACD esteja cada vez mais distante da linha de sinal para cima, né, a linha verde acima da linha vermelha, se distanciando cada vez mais. Nesse sentido, a gente vê um aumento de convicção na tendência de alta, mesmo que o preço esteja recuando com o candle vermelho e recuando para um teste dos 27,35. Né? Isso sinalizaria que um pullback estaria bastante consistente com uma retomada das altas, porque o MACD sinaliza convicção nas altas através da linha dos cruzamentos das linhas e do gráfico de barras. Eu espero que tenha ficado claro, né? A gente viu como utilizar o MACD na prática, tá? Se vocês quiserem, se vocês desejarem configurar esse indicador no gráfico de vocês, é bastante simples, como eu indiquei para vocês. Só lembrando que deixa eu simular aqui de novo. Vou clicar 2 vezes aqui nas linhas. Olha só, o MACD, a configuração do meu MACD é a seguinte. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. A configuração do meu MACD é o seguinte: fonte, fechamento. A gente prefere utilizar preços de fechamento dos candles. Períodos de sinal. Né? Para a linha de sinal, eu gosto de utilizar 9 períodos. Ou seja, o sinal, pessoal, é uma média móvel exponencial dos últimos 9 resultados do MACD. Então, vai pegar o resultado de cada MACD, fazer uma média exponencial deles, ou seja, dar um peso maior para os MACDs mais recentes, e aí vai plotar no gráfico. O período curto é a média móvel exponencial de 12 períodos, e o período longo, média móvel exponencial de 26 períodos. Tipo de movimento médio, como eu falei para vocês, exponencial, tá? A gente usa só o movimento exponencial para o MACD. Linha 1 eu gosto de colocar de verde, claro, para facilitar o entendimento, já que a gente está acostumado a média móvel verde ser a média móvel rápida e a vermelha a média móvel lenta. Então, no MACD não é diferente. Na linha 1 eu coloco cor verde, linha 2 eu gosto de colocar cor vermelha. E o gráfico de barras, o histograma, eu coloco de azul escuro para visualizar, facilitar a visualização aqui para a gente. Beleza, eu acho que ficou claro, né? Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat. É isso aí, legal. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma operação interessante aqui. O dólar, a gente está com uma posição de compra em aberto, tá? Deixa eu atualizar minha página. Isso mesmo. 3140,50 é compra. Né? A gente abriu a posição de compra no dólar com rompimento no gráfico de 5 minutos. E aí vem realizando aí
um pullback, como a gente vê, embora o MACD, olha só, dá para ver até o MACD no gráfico de 5 minutos. Né? O MACD continua positivo, o gráfico de barras, né, o histograma, continua apontando para cima. Isso significa convicção na alta. É bastante interessante, pessoal. Dá para utilizar com bastante facilidade o MACD. Né? Você consegue ter mais confiança nos rompimentos de resistência quando o MACD estiver com o histograma positivo, com a média, a linha verde acima da vermelha, e mais confiança na venda quando a linha verde estiver abaixo da linha vermelha, ou o histograma negativo. Tá? Então é bastante visual esse indicador. Eu agradeço pelo elogio, Gilson Vinhedo. Que bom que você gostou da nossa aula. Eu vou postar no site lá do live stream, no link vocês conseguirão ter acesso se vocês quiserem assistir novamente, tá? Espero que tenha sido útil para todos vocês. Pullback Guest é um teste de suporte após um rompimento de resistência. Quando eu falo teste de suporte, esse suporte testado é o que era a resistência que foi rompida. Né? Depois que uma resistência é rompida, ela vira suporte. Então, rompeu uma resistência, virou suporte, e aí o mercado recua um pouco, cai um pouco e testa esse suporte. E aí sinaliza a continuidade das altas. Tá? É isso aí. Vamos dar uma olhadinha em CARD 3. Né? Eu vi o pessoal sinalizando aí interesse nesse papel. CARD 3, pessoal, vem fazendo um movimento bastante esticado e difícil de capturar, difícil de operar. Tá? Ao mesmo tempo em que havia uma convicção muito grande na alta, né? O gráfico também sinalizava que a qualquer momento CARD 3 necessitaria fazer um recuo. Mesmo dentro de uma tendência de alta, as ações, o mercado, ele sempre faz movimentos em zigue-zague. Tá? Então, uma tendência de alta é considerada com pernas de expansão na alta maiores do que pernas de correção na baixa, mas isso não quer dizer que haja ausência de pernas de correção. Né? A qualquer momento, como o CARD 3 estava fazendo várias altas consecutivas, a gente já esperava que alguma perna de correção fosse realizada pelo mercado, e a gente não sabia qual dia. Então a gente ficava de fora. Né? Olha só o engolfo de baixa que ela faz hoje. Né? Em um único dia, ela cai 17,30%, que é hoje. Né? Então, quem estava querendo fazer uma posição de compra, estaria perdendo 17% do seu capital. Né? Então, a gente optou por ficar de fora, porque a qualquer momento ela poderia devolver boa parte dessa alta, como realmente aconteceu. Né? É isso aí. 16h57 agora. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos. Eu sou Yuri Fagundes. Estamos aqui diariamente acompanhando o mercado com vocês, tentando passar um pouco da nossa experiência, transmitir o nosso conhecimento, de forma que vocês venham adquirir experiência, familiaridade, conhecimento com o mercado e possam a ter uma visão bastante crítica das nossas operações, fundamentadas sempre na análise técnica, tá? Nos indicadores que a gente passa para vocês. Né? E eu acho isso bastante útil, né? Porque vocês podem, como a gente diz, andar com as próprias pernas, ter mais confiança nos calls da nossa equipe. Né? Inclusive montar as próprias operações com um manejo de risco adequado e ter sucesso com a própria estratégia de vocês também. Né? Nosso objetivo com as recomendações não é engessar o investidor de forma que ele pense que só deve operar quando a gente recomenda. Não. A gente recomenda, mas existem oportunidades que vocês mesmos consigam capturar também. Né? Esse é o nosso objetivo, vocês conseguirem chegar até essa visão do mercado, ter confiança para dominar um mercado, um ambiente de alto risco, né? Que é o ambiente de renda variável. Tá? Então,
É interessante quando vocês elogiam a gente, que estão aprendendo, estão gostando do nosso treinamento, do nosso estudo de mercado, das nossas recomendações. A gente fica muito satisfeito, né? Não há satisfação maior para nós analistas do que ver vocês investidores crescendo em conhecimento, em experiência e vendo a carteira de vocês inflarem, aumentarem aí cada vez mais, né? É legal, é muito legal. Confesso que eu gosto bastante desse feedback positivo e ver vocês aí sempre felizes, sempre adquirindo experiência, né? Mesmo em dias em que a gente não tem um resultado satisfatório, às vezes vocês acionaram um stop, não conseguiram pegar os trades que deram lucro, mas vocês continuam confiantes, sabendo que a perda que vocês eventualmente vão ter ou tiveram foi dentro do limite aceitável, dentro do manejo de risco coerente com o tamanho de capital de vocês. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento e eu fico bastante grato aí pela realização de vocês, pelo crescimento de vocês, tá? Eu quero deixar um grande abraço a todos. Logo mais às 17h30 teremos o nosso comentário de encerramento. Provavelmente não serei eu, provavelmente deve ser a Luana que deve entrar ao vivo com vocês, tá? Um grande abraço a todos e até amanhã, pessoal. Fiquem ligados que daqui a 30 minutinhos Luana estará com vocês. Abraço.